Olá pessoal, sou o professor Fabrício. Vou ministrar para vocês hoje uma aula sobre a filosofia epicurista, filosofia que se origina com o filósofo Epicuro. Aqui na pintura Escola de Atenas, de Rafael, o detalhe mostrando Epicuro, coroado, ressaltando o aspecto hedonístico de sua doutrina, talvez. Epicuro aqui é até mais robusto do que outros personagens nessa pintura. Isso a visão mais comum do epicurismo, uma visão renascentista. Nós veremos que esse hedonismo de Epicuro era bastante característico, bastante diferente da concepção mais comum de hedonismo. Epicuro nasceu em 341 a.C. e viveu até 270. Nasceu quando, por exemplo, Aristóteles era um homem adulto, já ensinava filosofia. Nasceu na ilha de Samos. A ilha de Samos, que hoje é parte da Turquia, mas naquela época era uma das ilhas gregas no Mar Egeu. É a mesma ilha de onde adveio Pitágoras, e depois iria praticar sua filosofia no sul da Itália, na Magna Grécia. Porém, embora Epicuro fosse originário dessa ilha de Samos, a sua família e ele mesmo tinham ligações com Atenas. Então, jovem ainda, mudou-se para a grande cidade de Atenas, a principal cidade da Grécia naquele tempo ainda. Em Atenas, já mais velho, Epicuro fundou uma comunidade filosófica. Ficou conhecida como o Jardim de Epicuro, o Jardim Epicurista. Outras escolas que já existiam lá, a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, também eram caracterizadas por serem locais arborizados, locais abertos, mas a de Epicuro ficou mais associada do que elas a essa ideia de um jardim. Ficava fora da cidade de Atenas, assim como essas outras duas escolas filosóficas que eu mencionei. O Jardim Epicurista era uma escola de filosofia, porém ela se distinguia em alguns aspectos de outras escolas que a precederam e escolas também contemporâneas, como a do estoicismo, escola da Estoa, de Zenão. Uma das características principais, das diferenças principais, era que, ao contrário da academia e do liceu, o jardim epicurista era muito mais aberto a pessoas que, naquele tempo, normalmente seriam excluídas da educação. Por exemplo, conta-se que Epicuro aceitava como discípulos escravos, escravos que não estudariam na academia de Platão ou no liceu. E também, o que era um fato curioso na época, ele aceitava mulheres. Então, algumas mulheres estudaram ao lado de Epicuro, nesse jardim. Mas o que ele estudava ali? Qual era o seu objetivo? O que ele queria compreender e depois compartilhar com os outros? A filosofia de Epicuro se distingue num ponto fundamental das outras filosofias, principalmente do platonismo e aristotelismo. Aristóteles, por exemplo, dizia que o objetivo supremo da vida humana, a felicidade, tem como seu principal fundamento a virtude. Ele divide em virtude intelectual e virtude moral. E dessas duas, a virtude intelectual, a excelência, a areté do intelecto, é superior. Uma vida contemplativa é a melhor de todas as formas de vida. Bios teoréticos, uma vida de contemplação, de estudo. O objetivo da filosofia para ele é saber, é conhecer. O conhecimento pode ter utilidade, mas nem sempre tem, e mesmo quando não tem, ele ainda assim é desejável. De fato, se poderia até dizer que o conhecimento mais inútil é o melhor de todos, porque ele vale apenas por si. Por exemplo, o conhecimento acerca do céu, da astronomia. Epicuro, ao contrário, parece ter uma inspiração, uma semelhança maior com o filósofo que precedeu Aristóteles e Platão, Sócrates, que tinha na filosofia o maior enfoque na prática, no resultado que ela dá para a vida. A filosofia enquanto uma terapia da alma, enquanto um modo de descobrir como viver melhor, como ter uma existência mais digna. Então, enquanto outros filósofos consideram que o objetivo maior da filosofia
é um objetivo teórico, uma aquisição de saber, uma contemplação do mundo. Epicuro, como Sócrates, talvez, considera que a filosofia, na verdade, tem como seu objetivo principal um objetivo prático, um objetivo relativo à ética. Você deve conhecer, você deve estudar, porém não pelo conhecimento em si, embora ele tenha valor, mas por aquilo que o conhecimento pode te dar. Ou seja, você estuda não como um fim em si mesmo, mas como um meio para alcançar outro fim, na visão de Epicuro, que será também uma visão semelhante à das escolas que iriam concorrer com o epicurismo no período helenístico. Como mencionei, Epicuro nasceu quando Aristóteles já era um homem adulto. Quando ele funda sua escola, já é após a morte de Alexandre, já é no período helenístico, período em que a Grécia estava subjugada pelos macedônicos e pelos grandes reinos que se seguiram ao reino de Alexandre. E ali nesse período helenístico, que dura aproximadamente final do século IV até o século I a.C., nesse período o epicurismo é uma das grandes escolas, e outras como o estoicismo, o cinismo e a escola cética terão também uma visão semelhante quanto a essa finalidade última da filosofia, um fim prático e não um fim puramente teórico. A filosofia ensina a viver. Aqui uma pintura mostrando o Alexandre no seu leito de morte. Morreu com 32 anos após ter conquistado a Pérsia, o Egito, ter consolidado o domínio sobre a Grécia. Seu império se fragmenta e a forma dos reinos helenísticos perdura, de certo modo, por 300 anos. Alexandre aqui está recebendo tratamento médico. Teria morrido talvez pela malária ou outra doença similar na Babilônia. Está recebendo uma terapia para o seu corpo. Porém, Epicuro considera que, assim como existe uma terapia, uma medicina para o corpo, existe também uma medicina para a alma. E qual seria a medicina da alma? Ora, como disse Sócrates antes dele, a filosofia é a medicina da alma. Ela é uma terapia para a alma. E o que busca a medicina do corpo? Ora, ela busca a saúde do corpo, busca o seu bom funcionamento. De igual modo, a medicina da alma, a filosofia, vai buscar um bom funcionamento da alma, uma alma saudável. Então, já que o objetivo da filosofia não é puramente contemplar, não é puramente conhecer, mas conhecer para obter a saúde da alma, essa saúde da alma, esse objetivo final, é a felicidade. Semelhante a Aristóteles, que considera que a felicidade, a eudaimonia, seria o fim último da vida humana. Porém, como se obtém essa felicidade, o que a caracteriza é que distingue Epicuro. Porque o que é a felicidade? Será a posse dos bens, como Aristóteles dizia, os bens superiores, que são os da alma, os bens do corpo e os bens externos? A felicidade será a virtude, como pensava Sócrates, também Platão, de certo modo. Epicuro, num fragmento, fala acerca disso, essa felicidade, esse objetivo da filosofia. Assim como realmente a medicina em nada beneficia, se não liberta dos males do corpo, assim também sucede com a filosofia, se não liberta das paixões da alma. O corpo humano sofre, padece de doenças físicas e a medicina visa eliminá-las, visa curar. Assim também a alma, por vezes, padece. Padece não de moléstias, mas de paixões. As paixões são as doenças da alma. E a filosofia, se ela vai ser útil, ela deve libertar a alma dessas paixões, deve purificar a alma. A medicina grega tinha muito essa ideia de purificação. Você purifica o corpo, purgando a doença. Também a alma será purificada, eliminando-se as paixões. Lembremos que paixão em grego, pathos, significa, de certo modo, aquilo que você sofre, aquilo que te afeta, aquilo que te ocorre
sem a sua escolha. A filosofia, portanto, é vista como uma medicina para a alma. É uma atividade que deve trazer a saúde e o bem-estar para a alma. Ora, sendo a alma a parte melhor do ser humano, a saúde e o bem-estar da alma será saúde e bem-estar do ser humano, será a felicidade. Porém, felicidade, eudaimonia, pode ter várias definições, várias compreensões diferentes acerca do que ela seria. É preciso perguntar: o que Epicuro entende por felicidade? Em primeiro lugar, Epicuro, assim como outros filósofos, diz que a felicidade é um objetivo que não é imposto ao homem. Não é um objetivo também que ele escolhe, mas é algo que todos buscam naturalmente. É um ímpeto natural do ser humano, buscar a felicidade. E por que ele reforça esse aspecto natural? Ora, porque, na visão epicurista, a felicidade, no seu fundamento mais básico, é simplesmente prazer. Epicuro afirma que a felicidade consiste no prazer. Mas que tipo de prazer? Ele diz: chamamos ao prazer, hedoné, princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda a escolha ou recusa, e chegamos a ele valorizando todo o bem com critério do efeito que nos produz. Ou seja, como saber o que é o bem ou o que é o mal? O bem, pelo menos por princípio, seria aquilo que concede prazer. O mal causa sofrimento, causa dor. Os animais buscam o prazer, fogem da dor. Eles buscam o prazer e aquele prazer é condizente com a sua preservação, com a sua prosperidade física, com a propagação da sua espécie, sua existência. Aquilo que lhes causa sofrimento é o contrário, os aproxima mais da perdição, do seu fim, da extinção da sua espécie. O ser humano também vive e age desse modo. Embora possua inteligência, ele busca o prazer. O prazer é o critério do bem e do mal. O que é bom apraz, o que é mal causa sofrimento. Essa doutrina, que diz que a felicidade consiste no prazer, é chamada de hedonismo, porque hedoné é prazer em grego. Aqui é uma pintura da deusa Hedoné, a deusa do prazer. Porém, o hedonismo epicurista é diferente daquele hedonismo, por exemplo, dos cirenaicos, o hedonismo de Aristipo de Cirene, que foi um dos discípulos de Sócrates. Isso porque Epicuro entendia o prazer não como o gozo dos apetites, não é o prazer mundano, o prazer devasso, mas o prazer derivado da tranquilidade da alma, o prazer da ataraxia, que é a tranquilidade da alma ou imperturbabilidade da alma. Então, quando ele diz que a felicidade consiste no prazer, que é algo que é buscado por todos, se deve entender que a felicidade propriamente humana e a felicidade superior não é a felicidade dos prazeres corpóreos, dos deleites do mundo, mas a felicidade da alma, a felicidade de estar em paz, a ataraxia. Nessa passagem aqui, Epicuro explica melhor o que ele entende por prazer. Quando dizemos, então, que o prazer é fim, não queremos referir-nos aos prazeres dos intemperantes ou aos produzidos pela sensualidade, como creem certos ignorantes, que se encontram em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer de nos acharmos livres de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. Existem tipos diferentes de prazeres. Existem os prazeres dos sentidos, prazeres do corpo, da sensualidade, os quais são buscados pelos intemperantes, aqueles que não têm autodomínio e não buscam a justa medida das coisas. Porém, existem também os prazeres do espírito, prazeres superiores. E destes,
O principal é a ausência de sofrimentos, a ausência de perturbações. As perturbações podem ser da alma, os medos, as preocupações, as paixões, e podem ser também do corpo. A dor física, a doença, perturbam a alma. A melhor felicidade de todas é não ter perturbações. É a paz, é a tranquilidade, a ataraxia, na visão de Epicuro. Como ele diz no fragmento, algumas pessoas que ou ignoravam a sua doutrina, ou queriam combatê-la, não com a verdade, mas com mentiras, os acusavam de praticarem o hedonismo do nível mais baixo, o hedonismo sensualista, dizendo: ora, Epicuro fala que a felicidade é prazer, então ele vive apenas em busca dos prazeres, ele é um devasso. Também pelo fato de Epicuro não rejeitar nenhuma pessoa no jardim, aceitar mulheres, aqueles que não compreendiam a sua doutrina diziam: ora, por que ele aceita mulheres no jardim? Simplesmente para poder deleitar-se mais nos prazeres do corpo. Os epicuristas, diziam seus inimigos, no seu jardim promovem todo tipo de orgia, todo tipo de devassidão. Eles buscam uma vida movida e motivada apenas pelo prazer. Só que isso, de fato, era falso. Não era a doutrina que eles defendiam. O prazer que os epicuristas buscavam era o prazer da tranquilidade da alma. Aqui um mosaico antigo mostrando a alma, psique, e o amor, eros. A alma é sempre retratada com asas de borboleta e o amor com asas de pássaro. Epicuro diz que o prazer é o fundamento da felicidade, é o critério do bom e o desprazer o critério do mal. Porém, é preciso compreender que o prazer que eles buscam, o prazer que eles consideram o mais desejável, não é o prazer do corpo, mas o prazer da alma, que é a ataraxia, a tranquilidade ou imperturbabilidade de alma. Então, esse hedonismo de Epicuro era bastante qualificado, podemos dizer. Porém, não era assim que muitas pessoas o viam, tanto aqueles que praticavam a filosofia de outro modo, quanto aqueles que ignoravam a filosofia. Joyce Laércio relata vários testemunhos de caluniadores contra Epicuro, pessoas que inventaram histórias acerca dele, escreveram livros contendo essas histórias. Porém, o próprio Joyce Laércio as desmente. Os detratores de Epicuro e de sua escola ressaltam, por exemplo, a sua gula e desregramento. Um desses falava, por exemplo, que Epicuro gastava uma mina por dia à mesa. Gastava muito dinheiro com comida. É inclusive por isso que, em algumas pinturas, Epicuro aparece representado como um homem gordo, porque, segundo essa visão, ele apreciaria demasiadamente os deleites da mesa. Porém, aqueles que o conheciam melhor, aqueles que haviam lido os seus escritos, tinham uma visão diferente. Diógenes Laércio, por exemplo, que era um grande conhecedor do epicurismo, considera Epicuro como um filantropo, um amigo dos homens, e que as suas ações falavam contra essas calúnias. Por exemplo, seu grande número de amigos testemunhava a seu favor, a favor do seu caráter. Além disso, Epicuro teria sido uma pessoa bastante humana no trato dos servos. A Grécia era um país de escravos. Grande parte da população grega era formada por pessoas que haviam sido escravizadas. E Epicuro, ao contrário de outros filósofos de sua época, ensinava filosofia mesmo aos seus servos. Inclusive, um deles teria se tornado um filósofo epicurista. Acerca da formação filosófica de Epicuro, é dito que ele começou a estudar filosofia aos 12 anos de idade e começou a ensinar aos 32. Então teria estudado por 20 anos. Talvez aí uma referência aos 20 anos de estudo filosófico que Platão recomenda na República, dos 30 aos 50, no caso. Depois, aos 40 anos de idade, após haver fundado um grupo ou uma escola em outra cidade,
Epicuro funda a sua famosa escola de filosofia em Atenas, o Jardim de Epicuro. Aqui nessa gravura mostra a cidade antiga de Atenas, com seus muros, e mostra a localização das principais escolas filosóficas da época, do período helenístico. Mais à frente, embaixo, no desenho, a Academia de Platão, um pouco mais perto da cidade, o Jardim de Epicuro. A Estoa, o pórtico, onde Zenão ensinava, e por conta disso ficou conhecido como Zenão o Estoico, ficava dentro da cidade, perto da Ágora. E o Liceu de Aristóteles ficava também fora dos muros da cidade, porém em outra região. Epicuro teria vivido até os 72 anos de idade. Conta-se que ele tinha uma saúde frágil, sofria de algum tipo de doença nos ossos, talvez, e causava grandes dores. Porém, isso não o impediu de praticar a filosofia. Inclusive, o relato da sua morte, um dos relatos que temos, conta que ele, sentindo ali as dores finais, teria pedido a alguém que preparasse um banho para ele, uma banheira com água quente. Ali ele deitou-se, tomou vinho, dialogou um pouco com os discípulos e então morreu. Epicuro, como disse, tinha muitos amigos, e esses amigos compartilhavam a filosofia com ele em seu jardim, na sua escola. Apesar disso, Epicuro rejeitava a famosa doutrina pitagórica, que dizia que os bens dos amigos são comuns. Ele falava que isso aí causaria problemas. É melhor que cada um administre o seu. Porém, antes de morrer, em seu testamento, Epicuro deixa seu jardim aos seus discípulos, nomeia alguns que vão ser responsáveis por suas posses, porém, fala do jardim e da sua biblioteca como algo que deve ser partilhado por eles. O jardim que ele teria comprado aos 40 anos de idade por 80 minas, na cidade de Atenas. Não se sabe muito bem qual seria a aparência desse jardim. Talvez não fosse tão diferente da escola de Platão e da de Aristóteles, porque ambas também eram situadas fora da cidade de Atenas, em locais arborizados. Após a morte de Epicuro, a sua escola continuou funcionando, e funcionou por muito tempo. Diógenes Laércio conta que, ainda em seu tempo, ela funcionava. Quando morria um chefe, um escolarca, outro dos discípulos assumia o posto. Quando esse morria, outro ainda assumia. As escolas antigas sempre tinham um chefe, um escolarca. Diógenes Laércio escreve no século III. Então, a escola, o Jardim de Epicuro em Atenas, durou pelo menos 500 anos, enquanto que, por exemplo, o Liceu de Aristóteles perdurou por poucos anos após a sua morte. Talvez a fonte mais rica acerca do epicurismo seja de fato o Diógenes Laércio, porque em seu livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, ele dedica a última parte, o livro 10, à filosofia epicurista. Vários dos testemunhos que eu narrei aqui sobre a vida de Epicuro, e também algumas passagens acerca de sua filosofia, que veremos depois, são oriundas dessa obra. Também o livro 7, Dúvidas e Doutrinas, é importante para entender a filosofia helenística, porque esse é dedicado à escola rival de Epicuro, a escola estoica. É de fato um livro precioso. Ali, Diógenes Laércio menciona que Epicuro escreveu um número imenso de obras. Ele o considera talvez o filósofo mais prolixo de todos. Teria escrito 300 livros. Livros aqui no sentido de rolos de papiro ou rolos de pergaminho. Uma obra podia ser composta por vários livros. O Vidas e Doutrinas é composto por 10 livros. A República de Platão também por 10 livros. Então não seriam 300 obras completas. Ainda assim, um número gigantesco de obras. Porém, assim como ocorreu também com a escola rival, a escola estoica, também com os cínicos e os céticos do período helenístico, essas obras de Epicuro não sobreviveram inteiras até o nosso tempo. Os filósofos que tiveram esse privilégio foram Platão e Aristóteles. No livro 10 do Vidas e Doutrinas, estão preservados alguns escritos originais de Epicuro. 3 cartas que Diógenes Laércio transcreve por inteiro, escritas por Epicuro
a amigos, discípulos seus, em que ele mesmo diz estar ali resumindo a sua doutrina. Ele fala que ela é mais amplamente exposta em outras obras, porém que, pelo seu tamanho, são difíceis de se lembrar. E ali, então, nas 3 cartas, ele resume a sua filosofia. Também, preservados no Vidas e Doutrinas, diversos aforismos de Epicuro, máximas da filosofia epicurista. Uma outra fonte importante para o conhecimento do epicurismo são os chamados papiros de Herculano, na Itália. Herculano era uma cidade que ficava próximo a Pompeia e ficava também aos pés do Monte Vesúvio. Quando o vulcão entrou em erupção, há 2000 anos, cobriu as 2 cidades de cinzas, vários metros, matou a população de ambas, porém as preservou as casas, estátuas e também preservou alguns livros da antiguidade. Uma das casas que foi soterrada em Herculano pertencia a um filósofo epicurista chamado Filodemos. Vivia centenas de anos após a época de Epicuro, mas ainda o tinha em grande estima. Em sua casa ele tinha uma grande biblioteca, e um desenho como seria a casa de Filodemos, uma mansão, uma vila no estilo romano. Era um homem rico, então ele possuía um grande número de livros. Foram encontrados ali pelo menos 2000 livros, carbonizados, cobertos pelas cinzas. Livros não apenas da filosofia epicurista, mas também de outros filósofos antigos, e escritos do próprio Filodemos. Herculano começou a ser escavado no século XVIII. Quando encontraram ali os papiros, alguns pensaram que era lenha antiga que havia sido soterrada. Eles estavam negros, carbonizados. Porém, depois de um tempo, alguém percebeu que eram, de fato, papiros, eram livros, e tentaram desenrolar esses papiros ou pergaminhos de Herculano. Trabalho muito difícil, um trabalho que inclusive geralmente destruía o papiro quando ele era desenrolado. Mas, desse modo, descobriram alguns textos antigos preservados, alguns textos de Epicuro, principalmente sobre a sua maior obra, sobre a natureza, Perifísios, assim como foram nomeadas as obras dos filósofos pré-socráticos, composta, segundo Joyce Laércio, por 37 livros, uma obra gigantesca. Mais recentemente, porém, novas tecnologias têm sido utilizadas para tentar de algum modo decifrar esses papiros de Herculano, sem destruí-los, e também obtendo uma quantidade maior de informação, porque os métodos antigos conseguiam decifrar apenas uma parte. Aqui, por exemplo, nessa imagem, mostra uma técnica semelhante às técnicas médicas de tomografia para examinar o interior do papiro e depois, por um programa de computador, tentar desenrolá-lo virtualmente. Preserva-se o objeto histórico, o artefato, porém, tentando ver o que ainda resta nele. O conhecimento, há muito perdido, e de novo pode vir à luz. Alguns dos resultados dessa pesquisa, desse trabalho, já foram divulgados, estão sendo divulgados aos poucos. Então, talvez ali, nesses pergaminhos de Herculano, se encontre vários textos perdidos, várias obras esquecidas de grandes filósofos do mundo antigo. Após esse apanhado inicial acerca da vida de Epicuro, acerca de suas obras, vejamos os fundamentos filosóficos do epicurismo, suas doutrinas principais. Em primeiro lugar, é preciso saber que Epicuro, assim como farão também os estoicos, divide a filosofia em 3 partes. E segundo ele, essas 3 partes da filosofia são canônica, física e ética. Física refere-se ao estudo do mundo natural. A ética refere-se ao estudo do comportamento humano, das ações humanas, mas principalmente do fim do ser humano e como alcançá-lo. E a canônica seria algo semelhante como as regras
o cânon para se alcançar o conhecimento da física e o conhecimento da ética. As bases metodológicas. A canônica epicurista é empirista, poderíamos dizer, um termo anacrônico aqui, talvez. Porém, Epicuro ressalta bastante que o conhecimento depende das sensações. Ele diz que se você recusa as sensações, você não tem nenhum critério para julgar qualquer outra coisa. A razão depende das sensações. Então, a razão não tem a capacidade de contradizer por si só as sensações, sem base nenhuma. Então, o primeiro fundamento do conhecimento humano é a percepção, advinda dos sentidos, a percepção advinda da experiência. A física de Epicuro é atomista. Ela se baseia fortemente na doutrina filosófica de Demócrito. Demócrito, que, segundo a tradição, teria aprendido de Leucipo, mas de Leucipo nós temos apenas alguns poucos fragmentos. A física de Epicuro estaria amplamente exposta na sua grande obra sobre a natureza, Perifísios. Porém, essa obra resta apenas na forma de fragmentos, na forma de algumas partes dela. Era composta por 37 livros. A obra onde a física epicurista está mais amplamente exposta, a obra remanescente, é o De Rerum Natura, de Lucrécio, um romano que viveu mais de 200 anos após Epicuro e escreveu sua obra na forma de um poema. Um grande poema, em termos de dimensões, comparável, por exemplo, à Ilíada. E ali Lucrécio narra toda a física de Epicuro. Narra na forma de um poema, segundo ele, para facilitar o aprendizado, torná-lo mais agradável. Uma coisa interessante que se pode depreender dos fragmentos remanescentes de Epicuro é que ele considera que nada está na mente sem haver passado primeiro pelos sentidos, ou nada pode o homem conhecer de modo totalmente independente da experiência sensorial direta. Epicuro, como Demócrito, afirma que os sentidos são percepções de emanações das coisas. Quando você olha para alguma coisa, olha aqui esses gatos, você está percebendo, segundo ele, emanações, eflúvios atômicos que se desprendem constantemente dos objetos e chegam aos sentidos. E chegando aos sentidos, eles se adequam a uns e não a outros. Então, as percepções da visão, da audição, do olfato são distintas porque cada um desses órgãos sensoriais capta eflúvios distintos que constantemente se desprendem das coisas. Como Epicuro é um atomista, ele afirma que tudo que existe são corpos e vazio, assim como Demócrito havia dito. Toda a existência, toda a realidade é composta unicamente de átomos e do espaço onde esses átomos estão. Corpos densos, plenos, e o vazio, ou lugar. Isso é tudo que existe. Esse tudo, esse todo, se altera nas partes, ele se altera localmente. Porém, ele entendido por inteiro, o universo, se poderia dizer, na visão epicurista, assim como na visão de Demócrito, é sempre o mesmo. O todo não aumenta, não diminui, ele não se altera de nenhum modo. As alterações são locais. Os seres vivos se formam e perecem. Até os mundos se formam e perecem. Mas o todo, o cosmos, o universo, é sempre o mesmo, ele é eterno, ele apenas passa por mudanças de posição local, de rearranjo da matéria. Essa é uma ideia que se encontra também, por exemplo, em Empédocles e Anaxágoras. A ideia de que nada de fato surge ou perece, mas tudo se transforma. A matéria, a quantidade total de matéria que existe é a mesma. Quando um corpo é destruído, na linguagem comum, na verdade apenas se modificou a posição da matéria, se modificou o arranjo dos átomos, e não foi de fato destruído, assim como nada é de fato criado do zero.
Na visão atomista antiga, os átomos são concebidos como corpos sólidos, corpos indivisíveis, minúsculos, imperceptíveis diretamente aos sentidos, são eternos, são principalmente indivisíveis, indestrutíveis. E a única característica que eles têm é tamanho e forma. Eles não têm qualidades que poderíamos chamar de secundárias. Os átomos não têm cheiro, não têm cor ou outras qualidades assim. Essas qualidades dependem, de fato, da combinação dos átomos. Então, por exemplo, o que seria o calor na visão atomista? Visão de Demócrito e Epicuro. Ora, o calor seria átomos pequenos que se movem muito rapidamente. O fogo seriam átomos de forma esférica que se deslocam rapidamente e que cortam os espaços entre outros átomos. Não cortam os próprios átomos, já que eles são indivisíveis. A própria palavra átomo significa não cortável, mas separa as ligações entre eles. E isso é percebido como quente. Ou então a diferença entre o azul e o vermelho é uma diferença apenas da disposição daquelas emanações, daqueles eflúvios que se desprendem das coisas. Porém, de fato, são apenas átomos e vazio. E os átomos não têm a cor azul ou a cor vermelha. Eles têm apenas forma, tamanho e posição no espaço. E o mais importante dessa teoria atomista é a ideia de que tudo se resume a isso. Tudo são átomos. Além dos átomos, a única coisa que existe é o espaço onde eles estão, o vazio. Alguns filósofos, como Aristóteles, negam a existência do vazio. Ele fala que tudo é pleno. Ou então, por exemplo, Parmênides fala que o ser é um e o ser é pleno, não há vazio, portanto. Porém, os atomistas dizem que se não houvesse o vazio, não seria possível o movimento, porque o movimento, o deslocamento, pressupõe um lugar para onde se desloca. No caso de Aristóteles, ele diria que quando um corpo se desloca, ele ao mesmo tempo desloca outros corpos que vão ocupar o lugar que o outro anteriormente ocupava. Mas os atomistas supõem que sem o espaço, sem o vazio, o movimento de todos seria impossível. Então, só o que existe são os átomos e o vazio. Fora isso, nada existe. Então, por exemplo, algo imaterial, algo que não fosse composto de átomos. Na visão deles, isso não pode existir. Um espírito puramente imaterial, uma ideia platônica que existe apenas no mundo suprassensível, mas existe por si mesmo. Isso também não poderia existir. O que existe é a natureza material, os átomos e o espaço. Na concepção deles, o todo, o universo, é infinito e eterno. Ou seja, ele não tem início e término em termos de tamanho, em termos espaciais, e também não tem início ou término em termos temporais. O universo eles concebem como algo que sempre existiu e sempre vai existir. A realidade como um todo, a natureza. Mas quando se diz natureza, não se refere, por exemplo, a esse mundo aqui, a Terra. Eles pensam que os mundos que existem são perecíveis. A Terra concebem como algo que surgiu, é um composto atômico muito complexo, que surgiu muito tempo atrás, que tem uma longa duração, dura milênios. Isso é comprovado pela história humana. Porém, chegará um momento em que ela irá perecer. A Terra, o Sol, a Lua não são eternos na visão atomista de Demócrito e também de Epicuro. Como eles concebem o cosmos como algo infinito no espaço e no tempo, concebem também a quantidade de coisas existentes como infinitas no espaço e no tempo. A quantidade de mundos que existe, segundo Epicuro, é infinita. Há muitos que são diferentes do nosso, há outras terras diferentes da nossa, outros sóis e outras luas. Há muitos, no entanto, que são parecidos com o nosso. Se você fosse voltar ao passado, você veria uma infinitude de mundos. E se fosse progredir ao futuro, verá ainda infinitos mundos surgindo e perecendo.
Uma doutrina primeiro exposta na filosofia por Anaximandro, discípulo de Tales, a ideia de que o universo é infinito, os mundos são infinitos, no tempo e no espaço. Essa ideia não predominou ao longo da história da filosofia, pelo menos pela maior parte do tempo, porque, por exemplo, Platão e também Aristóteles diziam que o único mundo que existe é esse aqui, é a Terra, que eles concebiam como esférica e cercada pelas esferas celestes. Só há uma Terra, um Sol, uma Lua. Fora disso, não há existência. A Terra, Aristóteles concebia como eterna, Platão possivelmente como criada pelo demiurgo, mas uma vez criada, ela é permanente, ela não vai ser destruída, não vai perecer. Os epicuristas, ao contrário, consideram que a Terra tem uma vida, ela dura um certo tempo e depois perece. Os filósofos antigos elaboraram várias explicações diferentes para o universo, o formato da Terra, explicar qual é a sua origem, ou o movimento dos astros, o movimento do Sol e da Lua. Alguns, por exemplo, como Anaximandro ou Tales, concebiam a Terra como tendo um formato plano. Outros, como os pitagóricos, afirmavam que era esférica. Alguns afirmavam que a Terra é eterna, outros que ela surgiu e iria perecer para de novo surgir. Alguns afirmam que os mundos são muitos, outros afirmam que é um só, quer exista sempre do mesmo modo, quer pereça e surja de novo num ciclo eterno, como parece ter pensado Heráclito. Epicuro, vivendo já no período helenístico, teve acesso a várias dessas doutrinas. As viu já um pouco afastado no tempo. Ele pondera acerca disso e pensa que várias explicações são possíveis. Várias explicações seriam verossímeis, seriam racionais, razoáveis e condizentes com a evidência dos sentidos e com o raciocínio. Então, como decidir, como escolher uma como a correta? Ele fala que isso não seria algo adequado. Você não poderia, na visão dele, por exemplo, afirmar categoricamente que a Terra tem um certo formato ou outro, ou que o Sol se move no céu segundo uma explicação e não segundo outra. Porque, em seu tempo, no modo como se conhecia as coisas, várias explicações eram possíveis. Então você deve adotar uma postura moderada, uma postura similar à cética. Afirmar que, acerca de tais coisas, talvez não seja possível obter uma resposta definitiva, mas você deve compreender quais são as explicações possíveis e entender que algumas são compatíveis com os fenômenos e com a razão. Por exemplo, como explicar as fases da Lua, o movimento da Lua, seu brilho variável? Ora, as fases da Lua, segundo Epicuro, ele diz numa das suas cartas, podem ser explicadas por várias teorias verossímeis. E o mesmo ocorre com seus movimentos. Pode ser, por exemplo, que a Lua emita luz própria, ou pode ser que ela receba luz do Sol. Porém, como um grego, na época de Epicuro, poderia afirmar categoricamente, a Lua recebe luz do Sol. Ora, os fenômenos parecem indicar que sim. Porém, os fenômenos de algum modo contradizem a hipótese de que ela produz sua própria luz? Aí se diria, ora, sempre que você observa a fase da Lua, a posição do Sol em relação a ela é adequada para que o Sol esteja de fato a iluminando e ela refletindo a luz do Sol. Porém, poderia ser que, naquela posição ali, a Lua brilha apenas naquela parte que está voltada ao Sol. As duas coisas seriam compatíveis com o fenômeno, as duas seriam razoáveis, seriam verossímeis. Então você não poderia escolher uma ou outra. Você deve aceitar o fato de que a compreensão humana é limitada e dizer, essas são as explicações possíveis. Porém, há uma coisa em que Epicuro é categórico. Há uma coisa que ele afirma de modo dogmático, que é o seguinte:
As explicações possíveis são muitas. Porém, seja qual for a verdade, o principal que se deve saber é que a explicação será de tipo materialista e de tipo naturalista. A Lua reflete o Sol ou brilha por si. Porém, a Lua não é uma deusa que escolhe brilhar agora e depois não, ou que brilha de um certo modo para indicar maus agouros para a humanidade. O eclipse do Sol e o eclipse da Lua podem ser explicados de vários modos, porém esses modos vão ser naturais, vão ser físicos, vai ser a posição dos astros ou algum outro fenômeno racionalmente compreensível. Não vai ser uma explicação mística, não vai ser o misticismo, e não são coisas dignas de temor. O eclipse, seja qual for sua explicação científica, digamos, não é um agouro, não é um recado dos deuses, é apenas um fenômeno natural. E por que ele diz isso? Porque ele ressalta apenas este ponto. Ora, porque em seu tempo a astrologia era mais popular, mais difundida do que a astronomia. O povo estudava os astros ou queria compreender alguma coisa, não para saber como eles são, mas para conceber como seria o futuro, ou saber como viver, como guiar sua vida. Coisas como horóscopos já existiam na antiguidade grega. E Epicuro fala que isso aí são fontes de perturbação para a alma. Você deve abandonar esse tipo de explicação. Deve compreender que, para esses fenômenos, existem várias explicações possíveis que não dependem de elementos místicos, explicações que são puramente racionais.